Será que precisa ter faculdade para trabalhar na área de dados como cientista de dados ou como analista de dados? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e eu vou responder para você essa pergunta baseada na minha experiência de bons anos aí trabalhando na área. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Meu nome é Vladimir Ribeiro Prati, seja muito bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo aqui a este vídeo. Vamos lá então. Antes de começar e de falar a minha opinião, eu quero começar contando um pouquinho da minha história, de como que eu fui parar na área de dados. Eu já sou cientista de dados sênior, já trabalhei em basicamente todas as áreas e sub-áreas de ciência de dados. Então já passei também por diversas empresas, trabalhando também no modelo de consultoria, e também como membro do time de dados de organizações. Então já vi bastante coisa na área, mas vamos lá. Em termos de formação acadêmica, eu tenho sim faculdade, e eu me formei em administração. Depois disso eu fiz mestrado e fiz doutorado também em administração. Contando um pouquinho da minha história, no mestrado e no doutorado eu trabalhei na linha de pesquisa de finanças, e lá eu comecei a trabalhar muito com análises quantitativas, aprendi estatística, econometria. Então, trabalhei muito já com análise de dados, com também visualização de dados, e também tem essa questão na academia de método científico, então você acaba aprendendo tudo isso. E em paralelo, eu comecei a ler diversas coisas sobre ciência de dados, e foi uma área que me chamou a atenção desde o primeiro artigo que eu li primeiro artigo de revista de negócio que eu li sobre a área, e falando que essa seria uma área também que teria boas perspectivas, né, de crescimento no futuro. E aí eu aos poucos fui direcionando a minha carreira para a área de dados. Eu cheguei a trabalhar um tempo na área de finanças depois do meu doutorado, mas eu migrei para a área de dados, e depois disso já, como eu falei no começo aqui, já fiz bastante coisa. Já trabalhei em consultoria, já trabalhei em diversos projetos aí com empresas grandes do Brasil e de fora do Brasil. Hoje, na data de gravação aqui deste vídeo, eu trabalho para uma empresa da Europa, trabalho de forma remota, e atendo clientes de diversas partes do mundo, também trabalhando com um time de diversas partes do mundo também. Então é muito bacana, é uma carreira muito legal, mas vamos voltar aqui para a questão do vídeo, que é sobre a questão de ter faculdade ou não. Você já viu que eu tenho faculdade, tá? E agora eu quero falar um pouquinho sobre casos que eu vi por aí em empresas e também em clientes, respondendo essa pergunta. Então, em geral, a minha visão é que as pessoas, ainda hoje, que trabalham dentro da área de ciência de dados, em geral, elas têm sim um alto nível de formação acadêmica. É bastante comum você encontrar pessoas com pelo menos mestrado, e também com doutorado. É comum você encontrar pessoas com doutorado dentro da área de ciência de dados. Isso para mim no começo foi muito interessante, porque foi uma das poucas áreas em que eu vi, quando eu estava na academia, uma forte convergência entre parte acadêmica e parte prática, que o pessoal gosta de falar, que seria a parte de você ter uma vivência no mundo corporativo. Então essa parte de academia, e não prática, né, mas essa parte de academia e de vivência no mundo corporativo tem uma forte convergência aí dentro da área de ciência de dados, muito porque a gente usa muito a questão do método científico, né, para fazer as análises e tudo mais. Então tem essa liga, vamos dizer assim. E acabou que, aí agora vem a minha visão, né? Acabou que quando a área de ciência de dados surgiu, não existia nenhum tipo de formação específica para você se tornar um cientista de dados. E acabou que as pessoas que entraram eram pessoas como eu, que um formado em administração, outro em economia, outro engenheiro, outro de matemática, outro da estatística, outro da ciência da computação, e acabou criando uma área extremamente multidisciplinar, mas não porque essa vai ser sempre a característica da área, mas sim porque, em outros aspectos sim, mas em termos de formação talvez não, mas sim porque era o que tinha na época. Na época era o que tinha, eram os profissionais que não existia uma formação específica. Então os profissionais que mais se identificavam com a área começavam a aprender as habilidades que faltavam. Por exemplo, um profissional de ciência da computação que já estava acostumado com versionamento de código, com aprender linguagens e tudo mais, ele acabava, por exemplo, se especializando mais em estatística, talvez, né, aprendendo um pouquinho mais essas habilidades que estariam um pouquinho mais de conhecimento de negócio.
Enquanto um profissional como eu, por exemplo, que vim da área de negócio, acabei tendo que me especializar mais em estatística e também aprender conceitos de computação, também sobre versionamento de código, aprender Git e tudo mais. Então, sim, tem um alto nível de pessoas formadas com alto nível de qualificação formal, ainda é essa característica que eu encontro hoje nas empresas, muita gente com doutorado e tudo mais, mas hoje em dia tem muito mais formação específica. Hoje em dia a gente já sabe o que um profissional de ciência de dados, de análise de dados em geral, precisa ter de conhecimentos. Então, aí vem a minha opinião para agora para frente. Eu acho que um profissional que está querendo entrar na área de ciência de dados hoje não tem necessidade dele fazer, por exemplo, o caminho que eu fiz, que foi fazer uma faculdade de administração, fazer um mestrado em administração, um doutorado em administração. Não, é muito tempo aprendendo coisas que muitas das coisas não estarão relacionadas com o trabalho de um cientista de dados. Então, hoje em dia, mais vale, na minha opinião, quem está querendo se formar agora para entrar na área, pegar cursos que tem cursos online específicos para trabalhar com ciência de dados. Tem muitas opções, eu posso falar disso num outro vídeo, mas eu acho que esse caminho é melhor. Inclusive, grandes instituições como o Google tem diversos cursos na área de ciência de dados, o Coursera, que é uma plataforma muito top, MIT, enfim, tem diversas instituições grandes com cursos online a preços acessíveis que você consegue fazer. Na minha visão, isso vale muito mais a pena do que você traçar um longo caminho de trajetória de formação formal, assim, de faculdade e tudo mais. A não ser que, claro, você encontre um curso de faculdade de ciência de dados, por exemplo, que é algo que eu já sei também que tem em algumas faculdades hoje em dia. Então, esse caminho sim, mas vale fazer um parênteses que a minha resposta para a pergunta de se precisa ter faculdade, a minha resposta é que não precisa. Porém, devido a esse contexto todo que eu passei, hoje no mercado a gente ainda vê pessoas com altíssimo nível de qualificação formal, mas devido a esse contexto todo que eu mencionei. Daqui para frente, eu não acredito que é necessário você fazer uma faculdade, mas sim fazer um curso ou cursos que vão te dar as habilidades específicas que um profissional da área de dados precisa ter. Eu acho que as empresas têm visto isso com muito mais bons olhos hoje em dia, ou seja, se você sabe fazer, se você conhece o conhecimento que é necessário ali para a vaga que está sendo oferecida, isso é levado muito mais em conta do que o teu diploma de faculdade, tá? E eu já vi casos também de pessoas que não têm formação, que não têm faculdade e são extremamente bem vistas na empresa, tem uma carreira muito boa. Então isso não é um bloqueio, tá? Embora, como eu falei, não é o mais comum de se ver ainda no mercado hoje em dia, mas eu acredito que há uma tendência de pessoas que não necessariamente têm faculdade formal, disso que a gente está acostumado, ou mestrado ou doutorado, mas sim pessoas que desenvolveram muito bem as habilidades específicas necessárias para a área de ciência de dados. Então, espero que isso tenha te ajudado a clarear um pouquinho sua mente, caso você tenha essa dúvida do vídeo. Se algum ponto eu não deixei claro, se você quer deixar sua opinião, deixe seu comentário aqui, que eu vou ficar muito feliz de responder. Até uma próxima!